Olá, estamos aqui para mais um relatório mensal do nosso FIAGRO EGAF11 ou EGAF11. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá Bruno, olá investidores, que bom estar aqui com vocês. Bruno, vamos começar falando dos rendimentos que foram pagos esse mês para os investidores. Perfeito, Antônio. Esse mês os rendimentos foram de R$ 1,20. E para você, investidor que segue o nosso fundo, há algum tempo, pode até pensar que esse rendimento foi um pouco abaixo do último, como você pode ver. Mas se você ver bem, o que aconteceu em fevereiro? Fevereiro foi um mês que teve 18 dias úteis. Tá? Esse rendimento foi equivalente a CDI mais 4%. Você foi muito bem remunerado. Você foi remunerado de acordo com a meta do fundo, que é CDI mais 4%. Tá? Só que por ter 18 dias úteis, ele veio um pouco mais baixo, tá? Nesse valor de R$ 1,20. No mês passado, lembrando aqui para o investidor, foi R$ 1,47, tá? Foi R$ 1,47, mas isso porque o mês teve 22 dias úteis. Então essa diferença de 4 dias úteis faz com que o rendimento caia um pouco. Tá? Lembrando que a gente pagou a meta de CDI mais 4 nos 2 meses, o CDI esteve igual, a única diferença aqui foi dias úteis. Então você, investidor, foi muito bem remunerado, foi tão bem remunerado quanto o mês anterior, a única questão foi a questão dos dias úteis. E só para emendar, recentemente a gente tem recebido até comentários dos nossos investidores e de pessoas que nos procuram, para ver se não seria possível a gente, de repente, linearizar esses rendimentos. Ao invés da gente pagar o rendimento CDI mais 4 todo mês, e aí mês que tem menos dias úteis vai ter um valor absoluto menor, e mês que tem mais dias úteis vai ter um valor absoluto maior, tá? A gente fazer isso, por exemplo, no horizonte de tempo. Então, prever o quanto que vai ser CDI mais 4 no ano e aí sim linearizar ao longo do ano. Eu queria falar para o nosso investidor que a gente está estudando isso, tá? E a gente está estudando isso e está seriamente cogitando fazer isso mais para frente, tá? E é óbvio que nós vamos avisar vocês se a gente fizer isso mais para frente, tá? Mas a ideia, de fato, é estudar, ver o que seria esse rendimento linear, porque a gente tem entendido que para você ter o rendimento igual todo mês, tá? Faz diferença. Então, estamos estudando, não deixamos de escutar o que vocês estão nos falando, tá? E vamos tentar adequar isso para vocês o quanto antes, tá? Emendando logo aqui, Antônio, eu queria falar do número de cotistas. O número de cotistas foi impressionante e isso aconteceu muito, na minha percepção, pelo evento que aconteceu, que foi a mudança do pagamento, da frequência de pagamento dos dividendos de trimestral para mensal. Uma vez que isso aconteceu, eu lembro que a gente estava com 1.900 e poucos cotistas ali em dezembro, de 22, tá? Em janeiro, nós fechamos com 2.219 cotistas, Antônio. E em fevereiro, o fechamento foi de 2.808. O número de cotistas está aumentando abruptamente, exponencialmente. A gente recebeu várias notícias dos nossos investidores que o fundo mensal agora é muito mais adequado para eles, e com isso a gente está muito contente. E na leitura de 15 de março de 2023, tá, que é mais próximo do dia que a gente está gravando aqui, 2.906 investidores. Nossa, que legal. Ou seja, o público tem validado o nosso produto, tem gostado, tem entrado no nosso produto, e o número de cotistas vem cada vez aumentando, aumentando mais. Com relação a isso, já emendando e querendo falar também de mercado secundário, tá? O resultado do nosso fundo desde o início no mercado secundário, se você pegar a variação da cota e mais o que você recebe de rendimentos, tá? Foi de 23,48%. Tá? Isso lembrando que é líquido, tá? De imposto de renda para você. O fundo começou no dia 22 de dezembro de 2021, então de lá até hoje, 23,48% de rentabilidade líquido de imposto de renda. Aí eu sempre gosto de fazer essa brincadeira aqui, que é grossa pá. Eu botar o imposto de renda de volta. Você sabe que eu gosto de fazer isso. Vai para 29,48%, ou seja, uma rentabilidade aí espetacular, bastante boa, Isso contra um CDI de 14,98 de lá, até esse mesmo período, tá?
Fazendo em termos de equivalência de CDI, tá? Agora voltando novamente para o retorno líquido de R, da CDI mais 6,22, então você é investidor, né, cuja meta do fundo é CDI mais 4, né, você está recebendo rendimentos ultimamente CDI mais 4, só que você é investido, você tem variação da cota e você tem mais o rendimento. Isso tudo, né, desde o início, equivaleu a CDI mais 6,22, então você está sendo bastante, né, bem remunerado. Tá? Em fevereiro, né, a nossa cota valorizou 1,46% contra um CDI de 0,92%. Então, além de você receber o rendimento, você ainda teve uma valorização aí de 1,46%, que é algo, né, bastante, né, interessante. Tá? Já entrando na liquidez, que é algo importante para o mercado secundário, se você quiser comprar e vender cotas, será que vai ter liquidez? Não vai ter liquidez? Liquidez subiu, né, expressivamente e hoje estamos negociando na ordem de R$630 mil, né, por dia, tá? Na média diária dos últimos 30 dias. Então, nos últimos 30 dias, diariamente, estamos negociando na média R$630 mil. Tá? Finalizando, né, a cota de mercado fechou o mês de fevereiro em R$102, tá? E a cota contábil fechou em 98,17. A cota contábil é a cota do fundo mesmo, né? Aquela que não está marcada a mercado. Isso dá um ágio, tá, de 3,95%. Tá? Ou seja, os investidores estão gostando tanto do nosso produto que estão querendo comprar cada vez mais e estão pressionando o preço para cima do valor contábil, tá? Ali da ordem ali de 4%. Né, Coisa boa, Bruno. Por isso que os investidores tem sempre muito apetite quando nós temos novas subscrições, o pessoal vem com força justamente porque é um belíssimo negócio. EGF11 é um belíssimo negócio em qualquer circunstância. Exato. Agora, claro que quando entra no primário é ainda melhor. Esses números que você está trazendo aqui de rentabilidade, comparado à indústria, mantém o EGF11 na cabeça da rentabilidade. Você falou isso em vídeos anteriores, eu quero trazer isso de volta. O EGF11 de toda a indústria é o que pagou mais em 2022, Bruno, e é o que mais está pagando agora em 2023, correto? Não, sem sombra de dúvida. Se não for o que está mais pagando, está entre os que estão mais pagando, sem sombra de dúvida. Nós estamos aqui no top quartile, né? Ou seja, no quartil superior, que é o que a gente gosta de falar. É ali que a gente quer estar, né? É porque a gente preza primeiro segurança e depois rentabilidade. Mesmo prezando primeiro segurança e depois rentabilidade, nossa rentabilidade tem sido muito atrativa. Né? E aí é tese de fundo. Tem fundo que preza mais rentabilidade, menos segurança. Cada um monta a sua tese, mas a nossa tese é primeiro segurança, porque você não pode deixar de receber o seu dividendo todo mês. Né? Isso para a gente é ponto crítico. Né? Então a gente primeiro quer te dar segurança, né? Fazer com que você receba o seu dividendo, né, todo mês, tá? Para depois, né, pensar em rentabilidade. Então os papéis que a gente aloca, né, dentro do fundo são papéis muito seguros e obviamente que quanto mais seguro, né, a taxa acaba, né, sendo um pouco menor do que papéis, digamos assim, mais high yield, com menos segurança. Né? Então por isso que a gente procura estar sempre no primeiro quartil, né, prezando a segurança, né, e não só rentabilidade. Rentabilidade também, mas segurança, né, em primeiro lugar. Sem dúvida. Bruno, fala para mim e para os investidores quais foram as principais decisões de gestão, as ações de gestão que foram tomadas ao longo desse mês. Perfeito, Antônio. Para a gente explicar esse resultado robusto que a gente teve, né, ao longo do mês, é sempre importante dizer o que aconteceu, né, no pano de fundo aqui, feito, tá? Né? O que foi feito, né? Em termos de ações de gestão, compras e vendas, tá? Compramos, né, mais um papel, tá? Isso porque a gente recebeu caixa da última captação que a gente fez, né? Recebemos 18 milhões e meio, tá? E aí com isso nós compramos mais um papel, tá? Compramos um papel chamado Pisani, tá? Pisani é um papel que inclusive teve selo verde, tá? Então foi super interessante, tá? Essa emissão, né? Uma companhia, né, que produz, né, aqueles engradados, né, para Ambev, produz também caixas, né, para você armazenar frangos, tá, e tudo mais, tá? Então a gente comprou esse CRA de Pisani, tá? Foi uma série única, né, que paga CDI mais 5%, tá? Tendo uma alienação fiduciária como garantia, tá? E tendo também cessão fiduciária de contratos, tá? Contra, né, bons off-takers, tá? Para esse CRA, tá? Então compramos 6 milhões de reais, tá? Com isso, né, o fundo, né, encerrou com 21 papéis, tá? Ou seja, aumentamos de 20 para 21 papéis agora, ou seja, é um fundo bastante pulverizado. Aumentamos a quantidade de estados, estávamos com 9, fomos para 11 agora, então estamos mais diversificados, né, em termos de estado, nossa exposição está mais abrangente. Tá?
Estamos presentes agora em mais de 13 culturas, né? As empresas que a gente, né, financiou atendem mais do que 13 culturas, tá, do agronegócios. Tá? E embaixo dos CRAs a gente está com mais de 30 mil, né, produtores sendo beneficiados indiretamente, né, lá na ponta por intermédio desses financiamentos que a gente está fazendo. Tá? Além disso, né, tiveram 2 papéis, tá, que pagaram juros, tá, nesse mês, tá? Totalizando aí juros mais amortização. Teve um papel que sofreu uma amortização pequena, tá, que estava, né, previsto, 22 centavos, tá, por cota que a gente recebeu de caixa, né, esse mês. Tá? Com isso, a nossa carteira, tá, encerra o mês de fevereiro, tá, com 110 milhões de reais de PL. Tá? Eu vou ter, né, CRAs, né, rendendo a CDI mais 5,25, tá, nessa carteira, perfeito? Né? E com isso, né, existe espaço para eu pagar as despesas e continuar entregando a meta, né, de CDI mais 4, que é o que a gente, né, promete aqui para o nosso... Promete não, né, que é a meta do fundo para o investidor. Não posso dizer prometer, porque prometer é uma palavra forte, mas é a nossa meta, né, de entregar CDI mais 4, e a gente criou todas as condições para tal. Né? Os CRAs somam CDI mais 5,25, deduzindo as despesas é possível chegar ali no CDI mais 4. Tá? O objetivo é esse, né? O objetivo é esse, o trabalho está sendo feito para o objetivo é esse, o trabalho está sendo feito. Né? Só para terminar, né, quero avisar aqui os nossos investidores que esse ano faremos, né, novas rodadas de captação. Tá? O nosso objetivo é de captar expressivamente, tá, esse ano. Tá? Então, ano passado foi para gerar track record, foi para criar diversificação dentro do fundo, né? Para a Ecoagro, né, mostrar a cara dela aqui, né, com o Fiagro. Tá? A gente tem conseguido, né, fazer isso de forma bastante robusta. Os investidores têm gostado cada vez do nosso produto, nos procurado cada vez mais, e esse ano a gente deve, né, ir atrás de novas captações e crescer o fundo 3, 4 vezes mais. Tá? Para isso, né, a gente tem sim, né, eu queria dar essa tranquilidade para você, pipeline suficiente para alocar qualquer captação que a gente possa vir a fazer nesse ano, né, nesses patamares que eu falei para vocês. Mesmo quadriplicando o tamanho do fundo, né, eu tenho um pipeline aqui relevante. Eu tenho 27 CRAs, apenas no primeiro semestre, eu tenho 27 CRAs que estão saindo, tá, com aproximadamente 1,8 bi, né, de valor de emissão somado. Né? Ou seja, quadruplicar o tamanho do fundo, estamos falando ali de 400, 500 milhões de reais, né? E eu estou originando 1,8 bi só no primeiro semestre desse ano, dentro da tese do fundo, com papéis que são seguros e tem a rentabilidade que a gente busca trazer aqui para o investidor. Né? Então, essa é a nossa meta aí para esse ano. Né? Você deve escutar falar das nossas captações aí, certamente, né, em breve. Né? E se você gosta do nosso produto, não deixe de subscrever. Tá? Terminada essa parte agora de performance do fundo, né, eu queria passar a palavra para o Antônio para falar da nossa visão macro e agro, né, o que a gente está imaginando aqui, né, do macro. Né, o macro está muito ativo. Né? Nossa, demais. Essa semana eu não queria estar no lugar dos diretores do Banco Central, que precisam sentar lá no Copom para definir junto com o presidente do Banco Central. Eu também não queria estar no assento do Fed, porque, Bruno, essa é uma semana, nesse momento que nós estamos gravando, no mínimo atípica, né? Bastante quente. Nós estamos a 3 dias úteis da decisão tanto do Fed quanto do Copom, e tem motivo para fazer qualquer coisa. Porque se olharmos do ponto de vista estritamente inflacionário, eu acho importante a gente ter essa discussão dos juros, perspectivas de juros, porque afinal de contas o EGAF é DI+. O objetivo é DI mais 4, como você falou várias vezes, e tem entregado DI bem mais do que 4. Mas logo o DI ele é significativo para nós. E quando nós olhamos o que está sobre a mesa do Copom, em primeiro lugar nós temos que entender o seguinte: a perspectiva de inflação continua elevando semana a semana. Nós, para lembrar o nosso investidor, desde lá de trás, quando nós começamos a falar nesse assunto, lá depois do segundo turno, de lá para cá, subiu de 4,93 para 5,96. Ou seja, nós já colocamos mais de um ponto percentual na perspectiva de inflação para o final de 2023 e segue subindo 2024, que é o horizonte relevante das expectativas. Até atualizando aqui o nosso investidor sobre as nossas projeções, nós estamos trabalhando com o IPCA no final desse ano em 6,08 e 4,26 para o ano que vem. E quando nós rodamos o modelo, nós só vamos ter centro da meta lá em 2027. Ou seja, é importante, é muito importante
que política monetária e política fiscal elas andem juntas na mesma direção. Porque se o monetário e o fiscal trabalharem no sentido de matar a inflação agora, trazer a desinflação até um ponto dentro das bandas de meta, trazer uma ancoragem para as expectativas de longo prazo, poxa, isso abre um espaço para baixar o DI com muito mais consistência e muito mais rápido. Agora, enquanto nós tivermos divergência, política monetária fazendo uma coisa e fiscal fazendo outra, bom, aí nós vamos levar mais tempo para conseguir colocar a inflação no prumo, ancorar as expectativas e, consequentemente, poder ter espaço para baixar esses juros. Agora, uma decisão de um colegiado, como é o Copom, como é o Fed, eles não podem olhar somente para a inflação, porque a economia ela é que nem um cubo mágico, Bruno. Eu não consigo fazer o cubo mágico arrumando uma face para depois arrumar outra. Não, eu tenho que fazer tudo simultaneamente, porque senão eu nunca consigo chegar no resultado. E também está sobre a mesa do Copom, essa semana, um PIB que já começa a demonstrar fraqueza. Tivemos a divulgação do PIB agora recentemente. Nós temos uma escassez de crédito que ela é crescente e começa a preocupar. Essa escassez de crédito, o Banco Central já vem reportando isso antes do caso Americanas. Ou seja, isso somado ao Serasa colocando os níveis de inadimplência lá no teto, endividamento das famílias lá no teto, tudo isso traz uma preocupação importante para crédito e o Banco Central precisa avaliar isso. Agora, eu falei que o fiscal era importante e nessa semana nós deveremos ter a publicação, pelo menos das diretrizes, da nova âncora fiscal que o governo tem tratado como arcabouço fiscal. Eu não gosto da ideia de arcabouço, eu gosto de âncora mesmo. O fiscal tem que ficar ancorado. O arcabouço dá uma ideia de que a coisa não é bem para valer. Mas ok, vamos ver o que vem. Espero que seja algo que trave de fato os gastos e que faça com que o fiscal não prejudique o monetário e que nós possamos ter políticas econômicas convergentes a partir de agora. Lá nos Estados Unidos também a coisa não está nada fácil. Os americanos com um CPI que chegaram a estar com uma inflação mais alta nos últimos 40 anos, elevaram os juros, começou a haver desinflação, mas agora os núcleos começam de novo a subir. E aí o Fed precisa elevar mais a taxa de juros. Só que aí no meio disso tudo aumenta a taxa de juros, os bancos começam a ter problemas com a marcação a mercado dos seus títulos, começam a perder liquidez, corrida bancária, dá todo esse estresse nos bancos, primeiro nos Estados Unidos, começa a alastrar, daí vem problema do Credit Suisse, ou seja, aquele aumento de 50 pontos previsto por muitos colegas nossos, meu e seu, Bruno, muitos economistas, fica difícil subir 50 pontos. Nós estamos apostando que a Selic vai ser mantida em 13,75 nessa reunião próxima e o Fed deve aumentar 0,25 nessa próxima reunião. Cenários externo e interno não levam para redução de juros, apesar dos problemas que estamos observando. A taxa de câmbio vem mexendo conforme as perspectivas de juros, seja aqui, seja lá. E eu queria trazer um dado que depois eu gostaria muito que você observasse esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a inadimplência. Nessa linha verde nós estamos vendo a inadimplência no agro, PJ Agro, porque o Bruno, todas as ações de gestão dele e de todo o time da ecogestão de ativos, são PJs. Olha a inadimplência das PJs em operações de crédito rural e olha das PJs fora do crédito rural. Perceba não só a magnitude, mas a tendência. Veja que lá naquela crise de 16, 17, nós já tínhamos uma inadimplência bem baixa no agro, nas PJs do agro, e explodiu nas demais PJs. Observe esse dado que resume o que é o crédito rural.
Veja a inadimplência da pessoa jurídica, seja nas taxas controladas, seja nas taxas livres. Observe a pessoa física, juro controlado pelo governo, plano safra, e livre. Observe que o livre tem menos inadimplência do que o controlado. Essa é a primeira informação importante. Recursos livres, que é o que nós operamos aqui, tem menos inadimplência do que o recurso controlado pelo governo. E a segunda coisa importante para ser vista, a inadimplência ela é menor no agro, seja PJ, seja PF, do que o crédito consignado. Bruno, o crédito consignado ele tem muito mais inadimplência do que o agro. Ou seja, por isso que o Bruno falou de maneira muito enfática, nós entregamos resultado com baixo risco. Porque, enfim, nós temos um pipeline enorme da Ecoagro, uma expertise enorme produzindo esses papéis e uma gestora atenta comprando o que tem de melhor, porque enfim, não consegue nem chegar perto do pipeline que a Ecoagro consegue entregar. E aí com juros, aliás, com inadimplência baixa como essa, poxa, é uma bela de uma oportunidade. E aí, em agro, de maneira muito breve, Bruno, nós continuamos observando todo mês perdas na Argentina. As perdas na Argentina estão diminuindo a produção mundial de soja, a produção mundial de milho. Isso está reduzindo estoques e segurando os preços no mercado internacional em patamares bastante elevados. Apesar da grande safra que o Brasil vai colher, nós vamos colher uma safra muito grande, vamos vendê-la muito bem e se prepare. O Brasil que não contribuiu, o setor agropecuário não contribuiu para o crescimento do PIB em 2022 de maneira importante. Tivemos uma estiagem em 4 estados brasileiros, mas 2023 se prepare. O crescimento deverá ser muito próximo de 2 dígitos. Deverá ser um grande crescimento de PIB, isso justamente por essa combinação. Preços elevados e uma safra muito grande. Tivemos alguns probleminhas? Sim. O Brasil é imenso, em algum lugar nós vamos ter sempre algum problema, mas ainda assim é uma grande safra vendida muito bem que vai trazer um PIB muito forte para o setor do agronegócio brasileiro, Bruno. Maravilha, Antônio. Muito obrigado aí pelas suas considerações. Com isso, damos por encerrado o nosso vídeo. Agradeço a você, investidor, ouvinte, diletante do agronegócio, por ter nos assistido até aqui e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.